Bolões estão aquecidos com a Copa do Mundo e consulados estão trabalhando para atender demanda de turistas estrangeiros. E ainda nesta edição do Portão C, viaduto que caiu sobre a Avenida Pedro I na tarde desta quinta-feira deverá ser demolido. O nosso programa começa agora. Olá, seja bem-vindo ao Portão C. Nós falamos diretamente da frente do Mineirão, aqui na Escola de Veterinária da UFMG. E o prefeito Márcio Lacerda decretou 3 dias de luto em Belo Horizonte. Na tarde de ontem, um viaduto desabou sobre a Avenida Pedro I, deixando 2 mortos e pelo menos 23 feridos. Esta obra fazia parte do plano de mobilidade urbana para a Copa e o viaduto ficava em um dos pontos de ligação entre o Mineirão e o aeroporto de Confins. Agora, ele deverá ser demolido. No dia seguinte ao desmoronamento do viaduto Batalha dos Guararapes, na altura do bairro São João Batista, os escombros ainda não foram removidos. Na tarde de ontem, nossa equipe foi a primeira a chegar ao local do desabamento. A nossa equipe chegou bem rápido, há cerca de 20 minutos, aquele viaduto despencou na Avenida Pedro I. E os primeiros socorros já acontecem aqui no local. Ali, funcionários de uma obra que acontecia aqui no viaduto já estão sendo socorridos pelo bombeiro. Mais de 100 bombeiros em 30 viaturas atuaram na ocorrência que teve 2 mortes. A da motorista do micro-ônibus, Ana Cristina dos Santos, de 24 anos, e do condutor do Fiat Uno, Charles Frederico Moreira, de 25 anos. Os veículos já foram retirados dos escombros. Ao todo, foram contabilizados 23 feridos, sendo 3 operários da obra. Dona Solange estava no trabalho na hora do ocorrido e narra com pesar a experiência. Eu estava lavando vasilha quando eu vi da janela aquele barulho, estrondo, vi algumas pessoas caindo, outros correndo da janela, dava para ver, e eu saí correndo, tremeu a casa toda, o restaurante que tremeu todo, aí eu saí correndo, veio aí, estava essa tragédia. Tô arrasada, vou falar para você que tô sem ação, nem para entrar para dentro e nem para voltar a ver, enxergar o que está acontecendo ali. Eu fiquei sem ação para nada e triste com os governantes, que fazem a coisa tão péssima, não pensando na vida. A vida está por um fio e ninguém faz nada, ninguém importa. Anderson trabalha em uma lanchonete próxima ao viaduto. Ele presenciou o desmoronamento. Um dia depois, conta o receio de continuar ali. Temos esse estabelecimento aqui tem mais de 5 anos, estamos aqui desde o começo da obra e assim, é uma perda muito grande, é uma coisa que ninguém esperava de acontecer numa obra tão grande dessa daí, né? Fica receio, sim, com certeza. A gente fica meio assim acuado, né, sem saber o que vai acontecer, o que vai ser da agora para frente, como isso vai acontecer, porque as coisas é muito corridas. Tudo que esse povo faz é correndo, é o desespero danado, libera pista, é para a Copa, é para não sei o quê, é para o BRT, e vai essa correria aí do jeito que a gente está vendo. Em entrevista coletiva na manhã de hoje, o secretário municipal de Obras e Infraestrutura, José Lauro Nogueira, informou que o viaduto será demolido. A prefeitura é obrigada a cumprir prazos, não é? Dentro dos compromissos de contratos de financiamento, dentro de todas as questões legais envolvendo uma licitação pública, não é? Esse é um ponto. Porém, em nenhum momento, nenhuma dessas questões se superpôs à segurança e aos bons princípios da engenharia. Tanto é que o viaduto não estava pronto antes da Copa. É isso? A retirada do escoramento, vou repetir, nada tem a ver com isso e respeitamos os padrões técnicos vigentes para que esse escoramento fosse retirado em segurança. A Prefeitura de Belo Horizonte mudou o itinerário de algumas linhas de ônibus que passam perto do viaduto que desabou. No sentido centro-bairro, as pessoas que seguem na Avenida Pedro I terão que fazer o desvio no viaduto João Samarra, seguindo pelas avenidas Álvaro Camargos e Vilarinho. Depois será necessário pegar a Rua das Melancias e voltar para a Avenida Pedro I. No sentido bairro-centro, os motoristas vão pegar a Avenida Vilarinho, depois a Álvaro Camargos, a Rua São Pedro do Avaí, para só depois retornar à Avenida Pedro I. O transporte coletivo também irá sofrer mudanças.
As linhas diretas das estações Vilarinho e Venda Nova, que passam pela Avenida Pedro I, serão desviadas para a Avenida Cristiano Machado. As linhas paradoras das duas estações serão desviadas para vias internas, seguindo o mesmo trajeto que os carros poderão passar. De acordo com a BH Trans, esses desvios não são permanentes. Novos ajustes podem acontecer até terça-feira, dia de jogo da Copa do Mundo em Belo Horizonte. A Covan, construtora responsável pela obra, se manifestou por meio de nota e disse que está prestando atendimento às vítimas e também aos familiares. Ela deverá demolir o viaduto para que as pistas sejam liberadas. E ainda ressaltou que todos os processos e produtos envolvidos nesta obra passaram por testes obrigatórios. Agora nós vamos para a redação da TV UFMG. Quem está por lá é o nosso repórter Leonardo Ribeiro e ele traz as novidades das redes sociais. Olá, Matheus. A cidade segue em luto pela queda do viaduto, mas na internet muitos foram os comentários elogiando o desempenho da seleção brasileira, principalmente após a vitória sobre a Colômbia. E não é só a Colômbia que se despede, né? A França perdeu hoje para a Alemanha e também está fora do Mundial. Então vamos dar uma olhada nos resultados dos jogos até agora. A Alemanha derrotou a França por 1-0 no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. E o Brasil derrotou a Colômbia por 2-1 no estádio Castelão, em Fortaleza. Brasil e Alemanha se enfrentam na próxima terça, às 5 da tarde, no Mineirão, aqui em Belo Horizonte. Para uma partida de quartas de final, muita gente considerou que a Alemanha e França ficou bem abaixo do esperado, né? A Alemanha garantiu a sua vitória logo no início, né, com um gol no primeiro tempo, e os internautas logo subiram a hashtag no Twitter, Adeus França. Piadinhas não faltaram para criticar o desempenho dos jogadores e muita gente disse que o Benzema, o jogador francês, estava mais sumido em campo do que o avião da Malásia. Próximo ao início do jogo do Brasil, várias foram as mensagens de apoio à seleção. Até a presidenta Dilma Rousseff mandou uma mensagem, né? Ela tuitou, né? Como na música de Gonzaguinha, eu acredito na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Vai, Brasil! Quem estava assistindo ao jogo lá no Castelão, em Fortaleza, foi a jogadora de futebol Marta, né? Muita gente até brincou que o Filipão deveria colocá-la no lugar do atacante Fred. Com o primeiro gol do Brasil, o Thiago Silva logo foi parar nos Trending Topics, que são os assuntos mais comentados do Twitter, e não faltaram elogios ao nosso capitão, né? Maicon foi outro jogador muito comentado, que também recebeu vários elogios, e muita gente disse que o lateral deveria ser o titular definitivo da seleção, no lugar do Daniel Alves. E o Davi Luiz parece que é o nome da Copa, né? Tanto pelo carisma após aparecer dançando num programa de televisão, como também num ranking de um dos patrocinadores da FIFA que enumeraram os jogadores de acordo com o desempenho na Copa. O Davi Luiz aparece em primeiro, o James Rodrigues, o colombiano, é o segundo, o Neymar aparece em sexto e o Thiago Silva, o sétimo. O próximo jogo do Brasil vai ser aqui no Mineirão, né, pela semifinal, agora contra a Alemanha. E a Justiça aqui de Minas determinou que a FIFA deve reimprimir os ingressos das pessoas que foram roubadas. Esses torcedores devem apresentar o boletim de ocorrência. Caso a FIFA não reimprima a tempo esses ingressos, a tempo da partida, né, ela deve garantir que esses torcedores tenham acesso normalmente ao estádio. E o Brasil está cada vez mais perto da taça de campeão, né? Mas ainda amanhã tem mais jogos das quartas de final. Então vamos dar uma olhada nos horários dos jogos. Amanhã, Argentina e Bélgica entram em campo à 1 da tarde no Estádio Nacional, em Brasília. Às 5 horas, Holanda joga contra a Costa Rica na Arena Fonte Nova, em Salvador. Os vencedores destes jogos se enfrentam na quarta-feira, dia 9 de julho, às 5 da tarde, na Arena São Paulo. A Copa do Mundo é o momento ideal para treinar os conhecimentos futebolísticos ou para apelar para a sorte nos bolões. Sejam nas empresas, nas faculdades, físicos ou virtuais, eles estão fazendo muito sucesso neste Mundial.
Qual vai ser o time que vai passar das oitavas de final, chegar às quartas, alcançar a semifinal e chegar ao grande duelo lá no Maracanã no final da Copa do Mundo? Bom, muitos foram os palpites desde o início desse Mundial. E aqui o Bruno aproveitou para organizar aí entre a família e os amigos um bolão. Todos os palpites ficam armazenados naquele computador. E no final, quem ganhar o palpite máximo dessa grande final leva para casa R$300. Desde 2002, o engenheiro faz o bolão que hoje já evoluiu. Por meio de planilhas e formulários na internet, Bruno vai controlando as apostas. E só tem aumentado o número de participantes desde então. Tem gente que não consegue nem esperar os resultados dos jogos. Todo dia eu mando o resultado parcial também, mas tem gente que já fica fazendo simulação lá também antes da hora. Tem gente igual a Thaís ali que fica pedindo, você não atualizou ainda, acho que eu vivo só do bolão. E ainda dá tempo para ter desconfianças do boleiro. O organizador do bolão tá na frente de todo mundo, né, em primeiro, mas é suspeito, né, mas a gente tá acreditando. A gente tá querendo uma auditoria agora, né, porque não é assim que funciona. É só fazer, né? Mas antes dos amigos pagarem R$20 para participar da brincadeira, tiveram que aceitar as regras. Mandei um e-mail para cada um, eu mandei o regulamento anexo também. Quem reclamar de alguma coisa é porque não leu. Já a Marina apostou em um bolão que foge do tradicional, isso porque ele é online. Mas, na verdade, mais do que o olhar na Copa, a estudante espera o sucesso do jogo para ajudar na formatura. Como comissão, a gente tem que arrecadar uma porcentagem de dinheiro todo semestre para poder cobrir venda e promoção. E aí o nosso tesoureiro, nesse semestre, ele viu um bolão de uma outra turma, de uma outra faculdade, e falou, olha, vamos tentar, vamos ver se a gente consegue arrecadar. A gente fez esse teste, passou para a turma, eles gostaram e aí a gente começou a usar agora. Os palpites são coisas sérias para o professor de matemática da UFMG, que estuda as probabilidades. Para ele, dá para apostar com mais certeza de quem vai ganhar. A forma que eu utilizo é pegar a média, se você for enfrentar um jogo com o time A versus time B, eu pego a média de gols que o time A faz e sofre, o mesmo com o time B. Então, para eu estimar um placar médio, eu pego a média de gols que o time A faz com a média de gols que o time B sofre. Com essa média, eu consigo estimar o número de gols prováveis que o time A venha fazer. Eu faço o mesmo com o time B. Eu pego a média do time B, o time gol que eles fazem com o que o time A sofre. Eu tenho um placar esperado para o confronto time A e time B. Mas e aí, torcedores? Quem vai chegar à final da Copa do Mundo? Vai ser Alemanha e Argentina e o fator Papa vai fazer a diferença. 2-1 Argentina. Alemanha e Argentina e vai ser 2-1 para a Alemanha. Brasil e Argentina, meu placar final. 1-0 pro Brasil, para não, né? Confiar tanto assim também não. Belo Horizonte está cheia de turistas e os consulados estão trabalhando bastante para atender as demandas desses estrangeiros. Mas você sabe quais são as funções de um cônsul? Para que serve, afinal, este consulado? Você confere tudo isso na matéria a seguir. Com a Copa do Mundo, as 12 cidades-sede se prepararam para receber um grande número de turistas. Só em Belo Horizonte, mais de 100 mil estrangeiros vão passar pela capital. Alguns recorrem aos consulados na hora de viajar. As funções consulares podem variar de uma nação para outra, mas ao menos 4 são comuns independentemente do país. Bem, as funções do consulado variam de consulado para consulado conforme a circunscrição consular, mas de uma maneira geral o consulado tem 4 funções básicas. Primeiro é representar as pessoas físicas e jurídicas, os seus nacionais físicos e jurídicos no exterior. Incentivar a colaboração e cooperação econômica, social, cultural entre os países, promover serviço de cartório, registros, emissão de passaportes e vistos, e quando é o caso também auxiliar no transporte, aviões, navios, etc., quando há a presença desse transporte entre países diferentes. O consulado, na verdade, tem um papel basicamente administrativo, e essa que é a principal diferença entre o consulado e a embaixada. A embaixada vai representar o país no exterior. Cada consulado ele pode estar autorizado, dependendo da sua circunscrição, a emitir, por exemplo, vistos, a reconhecer documentos do estrangeiro para o reenvio e mesmo a emissão de passaporte. Em alguns casos, por exemplo, quando a pessoa perde o passaporte, ele pode procurar o seu consulado
O consulado provavelmente emitirá um documento que é chamado laissez-passer, que é uma espécie de um passaporte temporário, para que ele possa retornar ao seu país de origem. É importante que em viagens internacionais os turistas saibam como acessar o consulado para buscar ajuda caso necessitem. E durante a Copa, os órgãos se prepararam para atender qualquer emergência. Os consulados estão com plantões, vários consulados estão com horários fora do horário normal de atendimento, fazendo plantões. E existem inclusive aplicativos para smartphones e na internet que auxiliam o estrangeiro a localizar esses consulados. O consulado da Argentina, por exemplo, se preparou para atender qualquer necessidade que o cidadão argentino possa ter em Belo Horizonte, além de organizar diversas atrações culturais. O período da Copa do Mundo que fizemos é um plano integral, um planejamento integral com Brasília, com nossa embaixada. Reforçamos o personal consular, tivemos pontos de atendimento em Confins, pontos de atendimento na rodoviária, pontos de atendimento agora na BR-40, estivemos funcionando um consulado móvel, uma van que estuvo percorrendo toda a cidade, assistindo aos cidadãos argentinos. Fizemos assistências muito importantes sábado passado, com o nosso jogo acá no Mineirão, quase 40.000 argentinos assistindo ao jogo. Então, sim, reforçamos fortemente nossa atividade consular. O Portão C de hoje vai ficando por aqui e em nome de toda a equipe da TV UFMG, eu presto a nossa solidariedade aos familiares e vítimas do acidente do viaduto na Pedro I. O nosso programa volta na próxima segunda-feira. Até lá!